No nosso meio. Amém? Palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo de número 11, um texto muito conhecido, muito conhecido. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Você não encontrou, acho que não sei se vai estar por aqui, né? Diz assim a palavra do Senhor: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Vamos ler de novo. Diz assim: Era então Jefté, o gileadita, ele era o quê? Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Amém? Que texto é esse? Quando se fala em leitura da palavra de Deus, logo de cara o escritor começa a relatar a história de um homem. Começo tudo muito bom, porque ele era valente, porque ele era valoroso. Em seguida diz que ele vinha, que a tua mãe era uma prostituta. Depois faz menção mais uma vez que o teu pai era Gileade. Nós conversamos e entendendo o que Deus tem falado no nosso meio nesses últimos dias. Se nós atentarmos para as palavras que estão sendo ministradas ao nosso coração, Deus tem se preocupado em gerar em nós um sentimento. Não um sentimento superficial, ou uma alegria passageira, uma euforia passageira, que você entende e quando você sai daquela porta, você já esqueceu tudo aquilo que foi pregado. Domingo passado, eu confesso que saí daqui com a minha vida impactada pelaquela palavra. Do pasto ao trono. Pastor Daniel pregou sobre a história de Davi. Percebe que como que Deus ele tem um poder de criar um destino. Deus ele tem um poder de te ensinar, de permitir que você possa criar o seu próprio destino. Ele permite que você, no teu cotidiano, ele te ensina a você se decidir, ou melhor, a viver da maneira que você quer. Agora entenda que quando Deus ele usa a vida de um homem, para nos trazer memória, um desejo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje eu quero pregar, não sei, mas eu quero contar a história de um homem, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para viver uma vida frustrada, uma vida sem propósito nenhum, mas que ele fez de uma situação da sua vida, de um momento que ele viveu, ele tomou força, ele gerou força, não sei da onde. Mas ele foi até o final. E ele pôde escrever uma história diferente. Conta-se uma história que um jovem foi para a guerra. Passado o tempo que ele estava na guerra, chega o momento dele voltar. Batalhas intensas, experiências intensas ele teve. E ele pega o telefone, então liga para a casa dele, a mãe atende. E ele diz: mãe, chegou o momento de eu voltar para casa. A família toda espera a volta dele. E ele diz: mãe, olha, tal dia eu vou estar aí, mas só tem um probleminha. Eu não vou só. Eu tenho um soldado ferido que ele vai voltar comigo. A mãe disse: olha, filho, será um prazer de recebê-lo eles aqui. Será um prazer de passar um momento com ele aqui. Porém, filho, você está me dizendo que aconteceu algumas coisas com ele. Ele perdeu a perna, ele perdeu o braço, e ele está ferido, e mesmo assim ele quer vir em cima, e ele quer vir. Vai chegando próximo, e o filho liga de novo para casa e diz: mãe, chegou o dia, eu preciso voltar. E como eu já havia falado, meu filho, o meu amigo vai voltar comigo. A mãe disse: filho, pensa bem, porque a casa não está adaptada para ter alguém
que tem uma dificuldade física. E começou a colocar um monte de situações para que ele não levasse esse amigo para a casa dele. E nessa noite eu vou falar sobre a questão do nosso destino. Que Deus tem o seu poder, Deus tem o seu propósito no céu, mas para que tudo que Deus tem para mim e para a tua vida, depende de mim, de você. E esse filho então fala pela última vez com a mãe, disse: mãe, mas eu preciso voltar. E ele não tem ninguém por ele. Vamos ter sim dificuldade, mas precisa. A mãe disse: filho, deixa para lá. Traga ele. Mas nós vamos ter muita dificuldade. Nós não conseguimos lidar. E eu tenho, amados, em casa, uma sobrinha que ela nasceu com falta de oxigenação no cérebro. Ela veio até um dia no culto aqui. Hoje ela tem 20 anos. 21 anos. Ela passou por 17 cirurgias. Ela morava comigo em São Paulo, novinha. Uma amiga segurou nas pernas dela, coisa que a gente faz com os nossos filhos pequenos. Deitado num colchão, segurado com ela assim. E ela, por ela não ter esse tendão, tem, mas é fixo. Ela era muito durinha, aquilo a gente brincava com aquilo. E um dia uma amiga com a Júlia no colo, segurou na perninha dela e ela fez assim. Quando ela fez assim, nós só escutamos o estralo. Crack. E ela começou a chorar. Isso ela tinha meses. Levamos ela no hospital, ela tinha que fraturado o fêmur. Criança de colo. E ela é uma pessoa normal. Mas há uma dificuldade de locomoção, gera, transtorno. Para a família é assim. Eu posso dizer porque eu tenho em casa. E essa mãe dizendo: olha, um amigo, nós vamos ter esse mesmo problema. Em certa ocasião chega um telefonema na casa da mãe, dizendo: olha, você precisa vir para uma cidade mais próxima da casa da mãe, porque aconteceu algo muito trágico com o teu filho. E a mãe disse: o que foi? Falou: não, você precisa vir. E era uma cidade próxima. Quando ela voltou à cidade, ela deparou com a cena mais terrível da história da vida dela, que mudou o destino da vida dela. Quando ela chega num quarto de um motel, ela vê o filho dela que tinha tirado a sua própria vida, porque ele era o soldado ferido. Ele era o soldado ferido, que por sua vez então se tornou um soldado rejeitado. Pensa numa coisa que dói na alma, irmão. Pensa uma dor que corta a alma, é a rejeição. É você ser rejeitado. É você oferecer algo a alguém e que por as circunstâncias você passar a ser rejeitado. Dói na alma, corta a alma. É uma dor de morte. É uma dor de morte. E o texto que nós lemos, um homem chamado Jefté, Gileade, da descendência de Abraão. Naquela época era assim: os pais de família, Josué havia morrido. Agora a promessa que Deus havia feito a Moisés, dizendo que o povo dele tomaria posse de uma terra que manasse leite e mel. Agora esse povo começa a se instalar em determinados lugares, por tribos, e dentro dessas tribos, a cada regiões, o pai de família tirava sua família à parte, escolhia um lugar para estabelecer a tua família ali. Pegava como se fosse o pastor Edmundo, pegava a família dele, estabelecia ali. Essa cidade levaria o nome do pastor Edmundo, levaria o nome daquele que fundava a cidade. E Gileade então, ele determinou o nome daquela cidade.
Gileade era um homem casado. Porém, você nunca vai entender os propósitos de Deus. Deus, por sua vez, fecha a madre da esposa de Gileade. Ah, meu irmão, naquela época, ter um filho era o que o homem mais queria. Nós conhecemos a história de que tanto valia o que era ter um filho, porque dali partiria a sua descendência. Era a certeza que a descendência daquela família nunca acabaria. Sabe o que Gileade faz? Em uma das suas aventuras, ele pega e vai em um prostíbulo, se deita com uma mulher, e dessa aventura fora do casamento, a prostituta nasce, ou melhor, a prostituta engravida. Quando Josué fica sabendo quando Gileade fica sabendo que essa prostituta, a qual ele havia tido um momento, estava grávida, a atitude de Josué foi uma só. Josué vai lá e toma a criança, porque, irmão, entenda, é filho. Não estava no projeto de Gileade ter o seu primogênito dessa forma, mas enfim, ele entendeu que Deus deu o primogênito a ele. Ele pega essa criança, traz para o convívio familiar. Ah, meu irmão, após acontecendo o Jefté dentro da casa de Gileade, Deus, por sua vez, chega à esposa de Gileade e abre a madre dela. E aí começa, irmão, um filho atrás do outro. Ao contexto familiar que Gileade vivia, agora Gileade pagaria um alto preço. Por quê? Porque, irmão, todo pecado, ele traz as suas consequências. Toda falha minha como homem, toda falha tua como mulher, todo erro nosso, ela gera uma consequência. Agora escuta isso aqui, é diferente se você vai se tornar vítima do seu passado, ou vai tomar ele como um ponto de partida para um futuro bem maior, que Deus tem o poder de garantir na tua história. Agora, o que não dá, e o que muitas pessoas têm feito, é viver cativo, escravizado de um passado, que Deus não está nem aí, porque Ele morreu pelo seu pecado na cruz do Calvário, Ele morreu por mim. Agora escuta, o que o diabo faz? Ele começa a julgar, ele começa a dizer, não, mas você foi isso, você foi isso, você foi aquilo outro. E como que Deus se refere a você e a mim? Ele diz assim, olha, foi eu que te escolhi, eu te chamei, foi pelo teu nome, aleluia. Foi Deus que chamou você pelo nome. Foi Deus que tirou você de um passado que te escravizava, que era cheio de apontamento, que era cheio de dúvidas, cheio de incertezas, e Ele te deu um futuro não baseado no seu passado, porque o nosso futuro não está nessa terra, o nosso futuro está no céu. Nós só estamos aqui de passagem, meu irmão. O destino que nós estamos construindo é que chegará um dia que Ele aparecerá nas nuvens e como um relâmpago manifestará na glória dEle e vai dizer, vede bendito meu Pai, aleluia. Esse é o destino da igreja, isso é o destino da igreja. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. O destino que nós estamos construindo é esse. É que chegará o dia que o Senhor manifestará na glória dEle e chamará a igreja para Ele. É por isso que insistentemente a igreja vai pregar. É por isso que insistentemente a igreja vai dizer, olha, aprende a adorar. Porque se você não adorar aqui, o céu não é o seu lugar. Porque lá você vai adorar todos os dias da sua vida.
Porque lá é o lugar de adoração. Jefité agora começa a pagar um preço, sabe do quê? Pela sua desobediência. Você como esposa, vem no sábado. Vem no sábado. Você sabe por quê? Porque nós temos um negócio, irmão, de dizer que nós somos autossuficientes, dizer, não, da minha casa cuido eu. Não, o problema aqui da minha casa, deixa que eu resolvo. Eu pensava assim. Eu pensei assim muitos anos da minha vida. E eu paguei um preço muito alto. Eu paguei um preço muito alto. Eu construí o meu destino assim, baseado naquilo que eu acreditava. E eu colhi, nem queira imaginar, fruto da minha decisão. Mas a Bíblia diz que Gileade gerara Jefté. Ele tinha pai. Ele tinha um pai. Por mais, e o texto que você continuar lendo aí, você vai ver que o contexto que ele vivia era de acusação. Os irmãos dele chegavam para ele e diziam assim, ei, quem é tua mãe? Quem é você? Você está pensando que você é quem? O filho da prostituta. Agora escuta, irmão, você escolheu a família para você nascer? Você escolheu? Não. E você acha que Jefité escolheu o pai? Você acha que Jefité escolheu a mãe? Agora escuta, isso aqui é para o inferno entender que você não é mais um no meio da multidão, não. Tá? Você não é mais um no meio dessa multidão, não. Quem te escolheu, aleluia. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, da sua descendência, alguém morreu na cruz do Calvário e está dizendo, ei, tem uma geração nascendo novo aí. Foi você que escolheu fazer parte dessa igreja? Quem é que foi obrigado a entrar aqui e ficar aqui, porque senão tinha uma faca no pescoço? Mas agora quem sentiu aquele aperto dizer assim, é aqui, essa aqui é a minha casa, essa é minha igreja. É perfeita? Desculpa, o pastor está dizendo que não. Se eu falasse que era, eu suspeito, mas ele está dizendo que não. Você acha que a família de Gileade era perfeita? Não, não era. Mas a questão não era o contexto familiar. A questão é que os irmãos, a família inteira deve dizer, ei, você é filho de uma prostituta. Ele passou um tempo inteiro recebendo essas palavras. Agora chega um dia, irmão, que Gileade, o banco de rocha, ele morre. E agora? Segundo o que Moisés ensinou, o primogênito era algo incrível. Se ia dividir uma herança, o primogênito ele tinha a responsabilidade de cuidar da mãe. O primogênito ele ganharia, se dividisse em 10 partes, ele ganharia 2 partes. Ele era alguém que assumiria toda a riqueza da família. Agora você entende isso aqui? Como que os irmãos iriam aceitar dividir com o filho de uma prostituta? Dividir com um bastardo. Sabe o que eles fizeram com Jefté? Expulsaram ele de casa. Hoje eu vim contar a história para vocês. Expulsaram Jefté de casa.
Imagine só o peso que aquele menino carregou. Toda a sua infância, os irmãos dizendo: ei, quem é a tua mãe? Ah, minha mãe é aquela ali, e a sua? Quem é a sua mãe? Porque entenda, irmão, nós estamos falando de Gileade. Quem nunca cantou aquela música, né? Há um bálsamo de Gileade. Quando se fala de unção, irmão, até hoje, se fala de Gileade. Tudo que se fala de unção, de unguento, Deus tem um agir nesse termo Gileade, até nos dias de hoje. Quando Deus quer escrever uma história, irmão, Ele não olha para o seu passado, Ele não interessa de onde você veio, o que você fez, qual foi o ministério que foi, não interessa. Não interessa. O inimigo não. O inimigo não. Ele pergunta: ei, você é o quê? Você é um ex-cachaceiro. Aí você não, você ficava com um, com o outro, com um e com o outro. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos sobre uma influência de um passado assim. Não tem coragem de falar de Jesus para o seu amigo. Por quê? Porque antes ele era teu amigo que dividia a mesma cerveja com você. Que ele era o teu amigo que dividia um cigarro de droga com você. E hoje o Senhor te escolheu, o Senhor te encontrou. E aí você tem medo do teu passado, esquece, irmão. É tempo de você se levantar nessa noite. É tempo de você largar de ouvir o que as pessoas dizem e ver o que o Senhor tem ao seu respeito. Jefté vai embora. A Bíblia fala que ele vai para uma cidade leste de Gileade, para uma cidade por nome de Tobi. Chegando lá, irmão, olha para você ver a característica. Eu nem queria falar isso, tá? Não é que para ser pastor, para ser alguma coisa, precisa ter passado não, viu, irmão? Ter currículo não. Mas pode ler na Bíblia que Deus tem o maior prazer de pegar um Zé Ninguém, permita com a expressão, de pegar um bêbado, de pegar e tornar esse homem um pai de família, tornar esse homem um homem de Deus, para mudar. Sabe por quê? Porque Deus, irmão, Ele anda na contramão da proposta humana. Gileade vai para a cidade de Tobi. Chegando lá, ele se torna líder dos levianos. Só tinha gente que não presta, permita a expressão, mas a Bíblia que está dizendo. Você vai ver depois sendo mencionada essa cidade de Tobi. Lá na frente, quando Davi, quando reúne mais inimigo para destruir Davi, dessa cidade de Tobi levanta 12 mil levianos também. Só que entenda, quem tem promessa, irmão, quem tem promessa, quem tem um chamado de Deus, aonde ele estiver, ele é diferente. Pode estar na onde você estiver, ele é diferente. Quem sabe você que está aqui hoje ou que nos ouve, vai na balada, bebe, fuma, ei, pode ir para onde você quiser, você é diferente. Você é diferente. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele é levantado como líder desse povo. Tem um livro escrito A História do Povo Hebreu. Quem escreveu foi Flávio José. Ele fala da biografia de Jefté. Ele diz que Jefté era um cara bobadão, tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Que ele andava, irmãos, que ele andava num cavalo no meio da cidade, sem camisa. Você vai falar, pastor, é mentira. Não, irmão, eu já falei até o endereço do livro, vai ler lá que você vai ver. Barbudo, cabelo grande, moleque doido.
E ele andava no meio daquela cidade. Você sabe o que ele fazia? Ele juntava os seus levianos, roubava nas cidades mais próximas, moabita. Esse povo todo passava apertado na mão dele, sabe por quê? Porque ele ia lá, roubava e trazia a provisão do roubo para dentro da cidade. É mole? Era um Robin Hood da época. Verdade. Robin Hood, essa é antiga, né? Eu assisti muito aquilo lá. Mas ele fazia isso, a ponto que a fama do príncipe de Tobi, você não vai ver nenhum lugar, no período que ele vivia em Tobi, proferir o nome dele. Porque ele abriu mão do seu nome, que o significado é Jefté, Deus abre, para viver como um príncipe daqueles largados e abandonados. Ele abriu mão da sua história, da sua herança, de tudo que era dele, de direito dele, para não viver uma vida de conflito. Vai para uma determinada cidade, passa um tempo ali, não fica refém da frustração que ele teve, não fica reclamando nada para ninguém, fica ali do seu jeito. Por isso que a Bíblia está dizendo, valente, valoroso. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Uma pessoa valente não significa que vai vencer todas as batalhas. Ser valente não significa que tudo que você vai fazer vai dar certo. Que não, eu sou uma pessoa valente. Não, tudo que eu for fazer, esquece. Tem muitas pessoas se frustrando por causa disso. Ser valente, meu irmão, sabe o que é? É todas as provas, as guerras que se levantarem contra você. Se todas as vezes você vai bater de frente, se não vencer, tu vai levantar de novo, tu vai tentar, vai até dar certo. Se vai sair do outro lado estrupiado, faltando uma perna, um braço, mas você não vai desistir. Deus não quer criar uma geração que, não, eu vou lutar, mas a primeira dificuldade que tem, não, irmão, Deus quer uma geração valente. Deus quer uma geração que, se preciso for, nós vamos bater de frente, nós vamos falar do amor de Jesus para o drogado, nós vamos vencer, nós vamos ampliar, nós vamos aumentar a nossa fé, nós vamos viver um tempo de conquista. Isso é um sentimento, não é nem um sentimento, é uma novidade de vida que a pessoa tem que viver, de ser valente. Não é uma pregação de alto pessoal. Não é dizer, não, irmão, você precisa. Não esquece isso. E uma pessoa valorosa? Valorosa é uma pessoa que porta valores. Meu irmão, o céu precisa que você seja portadora de valores. O céu precisa que você tenha como primordial na tua vida. Muitas pessoas trocando seus valores por coisas banais, por um convite, por coisas tão bobas. E você sabe quem é que padece com isso? O corpo de Cristo, a igreja. Sabe por quê? Porque hoje você porta um valor. E você sabe qual é o valor que você tem? Foi deixado por Jesus. Quando ele subiu ao céu, ele disse assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Esse é o valor da igreja. Não é o carro que você tem, não é onde você mora, irmão. Não é o que você faz. Irmão, e quando você entende esse valor que você tem, você não tem coragem de fazer coisa que eu faço.
Você sabe por quê? Porque você sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Você sabe que você está sendo formado e gerado para agradar a Ele. Tudo que você faz é para agradar a Ele. Não é para o pastor, não é para os líderes, mas é para agradar a Ele. E às vezes a sua simplicidade, que para você acha tão simples, mas existe um peso de glória nisso, porque é um valor seu. E nós estamos vivendo uma época em que valores familiares estão se perdendo, né? O próprio Gileade provou que ele não entendia de valores familiares, porque a primeira oportunidade que ele tem, ele caiu fora. Mas chega um dia, escuta isso aqui e eu já vou encerrar. Chega um dia que Deus entra na história. Chega um dia que Deus fala assim: é agora. É o tempo determinado por Deus. Para tudo há uma ocasião certa. Né, pastor Edmundo? Para tudo há uma ocasião certa. Jefté estava lá liderando um povo. Deus, isso está na Bíblia, você pode ler na tua casa, incita os moabitas a pelejar contra Israel. Deus incita uma guerra, porque Deus precisava se cumprir algo na vida de um homem. E da mesma forma que o pastor Daniel pregou no domingo passado, que Deus precisou mover toda uma história para encontrar alguém que estava lá no pasto, trazer ele para cá, diante de toda uma aparência inteira, e Deus dizendo: não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com aparência, tem a ver com quem ele é, não com quem ele aparece ser. E se acha Davi. Da mesma forma Deus fez com quem? Com Jefté. Porque, irmão, tudo que Deus falou ao seu respeito, tudo que Deus falou ao seu respeito, vai se cumprir. Tudo que Ele pensou sobre você, quem sabe aquele sonho mais loucos, impossíveis da sua vida, mas Deus diz para você que Ele vai fazer. Não se preocupe, eu vim da parte de Deus para falar isso para a tua vida nessa noite. Não se preocupe, é um tempo em que Deus está permitindo na tua vida, mas Ele hoje também manda te dar um recado. É o tempo, hoje Ele vai se levantar em seu favor, e hoje você pode ter entrado aqui no pasto, mas o trono te espera. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus incita uma guerra. O povo de Gileade não sabe o que fazer. Porém diz assim: olha, vão ouvir falar de você. Olha para a pessoa do lado, fala para ele, fala. Ele não esqueceram da tua história, não. Fala para ele, pelo amor de Deus. Ele diz: ó, você é valente, você é corajosa. Tem que ser. Já ouviram falar de você? Os anciões fazem uma reunião em Gileade. Se agora, o que é que nós vamos fazer? Tiveram que olhar um para a cara do outro e dizer assim: olha, eu ouvi falar que tem um príncipe que está lá em Tobi, e o homem não perde nada para ninguém. O homem é destemido, o homem é valente, o homem não tem medo de guerra, o homem também é valoroso. Pega os 3 anciãos. Sabe qual era o detalhe aqui, irmão? Eram seus irmãos. E agora? Entende isso aqui? Um tempo atrás expulsaram o menino da casa.
Agora a água bateu, né? E tiveram que olhar um para o outro e dizer assim, ó, tem um príncipe lá, vamos ver quem é. Foram lá. Mandaram chamar Jefté. Quando chegaram lá os 3 anciãos, olharam bem para a cara dele e disseram assim, ei, precisamos de uma ajuda. Os anciãos olharam para ele, né? Imagine só, Daniel, a cara deles. Você sabe por quê? A ingratidão, irmão, eu acho que não existe coisa pior. De verdade. A ingratidão é terrível. Você ajuda. Muitas vezes você deixa até de comer. Você deixa de viver um momento com a tua casa, com a tua família. Você deixa às vezes você, né, aceita se diminuir para que o outro cresça, para criar um ambiente agradável para outra pessoa. E aí o que você recebe é a ingratidão. Parece que você, não que você faz esperando nada em troca. Não é isso. Mas uma coisa dói na alma. Agora os anciões olham para Jefté e dizem assim, tem como nos ajudar? Sabe o que Jefté olha para eles e diz assim, foi vocês. Eu lembro da cara de vocês. Eu lembro de tudo que vocês falaram para mim. E agora, porém, quem vai ajudar vocês é o filho da prostituta? Porque escuta, irmão, quando você está bem, a igreja é boa. Quando você está mal, permite a expressão, a igreja é boa. Quando você está precisando de uma oração, de uma palavra, os pastores estão prontos para te atender. Quando você está em dificuldade, todo mundo se ajunta na igreja para te ajudar. Mas aí quando você está bem, quando você está conseguindo andar com as suas pernas, a igreja já não presta mais para você. Porque aí a líder já está me cobrando demais. Porque, não, existem outras igrejas melhores do que a minha. Porque existe outra família melhor do que a minha. Não, porque quando eu estou pregando, não, essa igreja é a melhor. Mas se eu ficar sem pregar 3 meses, né, pastor Edmundo conversava sobre isso no começo do culto, essa igreja não é mais boa para mim, porque estão tentando matar o meu ministério. Jefté olhou para eles, eu lembro de vocês. Eu lembro de vocês. Quando vocês precisou, quando você estava por cima, vocês nem me deram moral, vocês falaram, some. E agora vocês estão em aperto, você vem atrás de mim? O que você faria? Não quero nem ouvir. Você não tem que fazer nada, você tem que ajudar. Não vem com essa história de quem te viu passar na... Esquece isso, pelo amor de Deus. Esquece isso, pelo amor de Deus. Quem não te ajudou, tu vai ajudar ele de novo, em nome de Jesus. 3 vezes. Mas é verdade, irmão. Sabe por quê? Porque a pessoa fala mal de você. Aí você fala, nunca mais quero olhar na cara dela. Ei, dá oportunidade para ela se retratar com você. Não existe 2 céus não, irmão. É um só. Não existe 2 céus não. Aí vou falar isso aqui. Muitas vidas não vão para frente. Sabe por quê? Negócio mal acabado. Não podia fazer isso aqui não, mas eu vou falar porque o Espírito de Deus está mandando eu falar isso aqui. Acha que líder é pior do que cachorro na igreja. Não deve satisfação nada. É verdade isso.
E muitas vidas estão paradas por isso. Porque sai. Aonde vai? Jefté disse assim para eles: tá, e aí? Eu posso ir, eu vou. Mas se eu voltar, vocês me colocam como líder lá na cidade de vocês? Sabe o que os anciões fizeram? Olharam para eles assim: olha, traga o Senhor como testemunha, que hoje mesmo, se você for conosco, você vai voltar a reinar. Escute isso aqui. Jefté, ele tinha tudo para construir um destino para ele ali naquele momento. Só que tem uma coisa, irmão, que uma coisa é você escolher, e uma coisa é Deus escolher por você. Pode caçar nessa história, o dedo do homem você não vai encontrar. Você vai ver toda uma história toda triste, toda trágica, mas com o dedo de Deus, dizendo assim: olha, é a minha vontade permissiva que está acontecendo. Não é a vontade de Deus que Jefté passasse por todas essas circunstâncias, mas a vontade permissiva de Deus. Ele está dizendo assim: não, eu permito que isso passe por ele, porque lá na frente eu sei o que eu vou fazer. E para me encerrar, eu gostaria que você não se perdesse nisso, entre a vontade permissiva de Deus e a vontade de Deus. Jefté volta para aquela cidade. Quando ele volta, ele escuta o nome dele sendo chamado. Agora já não era mais o filho da prostituta que havia saído escorraçado. Aonde que humilharam ele, aonde falaram dele, agora ele volta, sabe ser o quê? Libertador de Israel. Para mim encerrar, para nós orarmos agora. A Bíblia diz que depois da morte de Josué, Deus levanta um tempo para a nação de Israel. E esse tempo era o tempo dos juízes. Deus levanta homens e uma mulher para julgar o tempo de Israel. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Era Jefté o gileadita, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Para mim encerrar, ele era primogênito. Quando Jefté olha para os irmãos dele, para os anciões, e diz assim: olha, eu volto para lá, mas como chefe de um exército. Alguém vai pensar: então agora ele estava pedindo algo para fazer valer a pena, para compensar a volta dele. Não. Ele não estava pedindo nada. Ele estava requerendo algo que era dele por herança. Ele só voltaria para o lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Ele era judeu. Ele estava lutando uma causa do teu povo. Casse na Bíblia, você vai ver o 8º juiz que Deus levantou para julgar Israel. Você vai ver o nome do filho da prostituta, Jefté, sendo um dos escolhidos por Deus para julgar o povo dele. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, aleluia. Olha o nome do filho da prostituta sendo mencionado como um daqueles que Deus usou para ser o libertador de Israel naquele tempo. E eu quero dizer um negócio para a tua vida em nome de Jesus. É você que Deus quer usar. É você o improvável. É você o improvável, a improvável, que ninguém dá nada. É sobre você que Deus está falando.
É sobre você que Deus trouxe aqui nessa noite, usando essa história. Eu não sou pregador, eu não sou contador de história, mas Deus usou tudo isso para dizer para você: filha minha, filho meu, você é um escolhido, e não me importa o seu passado, não me importa o que falarem de você, não me importa o que falarem. Nessa noite o Senhor está te escolhendo. Prepare a tua vida, porque Gileade te espera, e quando você começar a entrar, o Espírito de Deus vai dizer: sede bendita, a glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Seja forte em nome de Jesus. Seremos abalados. Seja forte em nome de Jesus. Seremos abalados. Tenha valor em nome de Jesus. Seremos abalados. Seja forte. Aleluia, aleluia. Confiando em Deixa o Espírito de Deus te envolver nessa graça. Aleluia. Seu eterno amor. Força. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. A Gileade te espera. Teu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Levante as suas mãos e cante bem alto a Ele. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Bendito seja o nome do Senhor. Inimigos cairão. Deus tem um renovo para fazer na tua vida nessa noite. Ele pode. Ser valente não significa que você também não te dá vontade de desistir. Não há Mas nessa noite o Senhor quer fortalecer você. Específico você que tem se sentido fraco. Faz o propósito, não consegue terminar. O pensamento de sair da igreja é algo que martela no teu coração quase todos os dias. O Senhor está dizendo que Ele quer fortalecer você nessa noite. Ele está dizendo que Ele quer te ajudar. Ele vai fortalecer você. Da onde você está mesmo, pega a tua mão direita para o céu. Os inimigos cairão. Deus é mais forte. Isso é para quem crê. Tudo Ele pode. Isso é para quem crê. É para quem Mais crê. alto nome não há. Isso é para quem crê. Jesus é grandioso. O Senhor, quando eu orava, o Senhor falava Ele que pode. o Senhor falaria que tocaria em algumas vidas nessa noite de uma maneira especial. Os inimigos. Há um toque diferente nessa igreja. Nosso Deus é mais Há forte. um toque diferente aqui. Tudo Ele Há um pode. toque diferente aqui. Mais alto nome não há. Jesus é Grandioso. Tudo Ele pode.
sinais, eles seguiriam aqueles que creem. Tem alguém que crê nessa noite? Diga amém. Eu vou perguntar de novo, você não entendeu. A Bíblia diz que os sinais seguiriam os que creem. Você disse que crê. Agora é a hora. Quando eu orava essa semana, Deus falava ao meu coração que Ele tocaria em algumas vidas nessa noite de uma maneira especial. E eu falei para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é nessa igreja, mas eu quero que o Senhor toque de uma maneira tão especial. Não é na emoção não, mas é no interior. E Ele vai começar a tocar em vidas aqui nessa noite. Ele vai tocar na tua carne nessa noite. Os sinais seguiriam os que creem. Os sinais seguiriam os que creem. Os sinais seguiriam os que creem. Sinais, sinais, sinais. Toca, Senhor. Toca. Sinto muito bem.